Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. A você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela TV União, nosso muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência, pelo carinho da sua companhia. No programa de hoje nós temos o prazer de receber o deputado estadual do Partido Verde, Paulo Davim, que será senador da República a partir de fevereiro do ano que vem, visto que ele é suplente de Garibaldi Alves, que assumirá o Ministério da Previdência. Paulo Davim, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Eu que agradeço, Pinto Júnior, uma satisfação imensa estar aqui no seu programa, falar com você, ter a oportunidade de me dirigir aos inúmeros, milhares de telespectadores que prestigiam com essa audiência. Paulo, ontem foi a diplomação, né, dos senadores, dos deputados, da governadora Rosalba, e estava lotado o centro de convenções. Qual foi o sentimento de ser diplomado no dia de ontem? Como é que você recebeu essa diplomação com essa expectativa de assumir o mandato de senador já em fevereiro? Veja bem, toda diplomação é um coroamento do esforço que os candidatos fazem para conseguirem a vitória. E, portanto, é um momento de muita alegria, né? Para mim não foi diferente. Eu já havia sido diplomado como deputado estadual, que é um momento ímpar, e ontem eu fui diplomado na primeira suplência com essa perspectiva de fevereiro já assumir a cadeira de Garibaldi. Então foi um momento assim de redobrada alegria. O senhor se posicionou naquele momento em que definiria quem seriam os suplentes, e tem algumas coisas curiosas. A prefeita Micaela de Souza queria indicar para a suplência de Garibaldi a irmã Rose. Já o suplente à época, ainda suplente, ainda falando hoje suplente até o final deste mandato, também ele João Faustino, ele saiu da suplência de Garibaldi e foi ser suplente, no caso, ele é suplente eleito de José Agripino. Quer dizer, existiu, eu lembro que o senhor colocou o seu nome, disse que não queria ser mais deputado, insistiu junto ao PV, terminando vencendo a sua opinião nessa indicação. Naquele momento o senhor imaginava que tão cedo pudesse vir assumir a cadeira de senador? Não. Na verdade, qual era o meu pensamento naquela ocasião? Eu estava desistindo de ser candidato à reeleição como deputado estadual, eu não estava motivado para isso, e eu estava querendo ocupar um cargo na suplência, primeira suplência do senador Garibaldi, para que a gente continuasse tendo uma boa interlocução com o senador para defender as questões, sobretudo as questões de saúde, levar ideias, sugestões, como aconteceu durante a campanha, que muitas ideias do programa apresentado por Garibaldi surgiram de nossas conversas. Então, era esse o propósito. Evidentemente que você ser suplente de um político que tem o currículo que Garibaldi tem, que já foi prefeito de Natal, foi deputado estadual por quatro mandatos, foi senador por 3 mandatos, governador por 2 mandatos, presidente do Senado. Então, um currículo desse, a qualquer momento, ele pode ser alçado a um cargo maior na República, como é o caso de ministro de Estado. Então, só que, mesmo sabendo disso, eu não acreditava que fosse acontecer logo no início de governo, que foi uma surpresa agradável para mim, para o Rio Grande do Norte e para o senador Garibaldi, até porque é importante para o Rio Grande do Norte, que é um estado pobre, um estado pequeno, ter nos quadros de um ministério, no quadro de ministro de governo, um norte-rio-grandense, né? Uma figura como Garibaldi. Então, é bom para o Rio Grande do Norte, é bom para todos nós. Quer dizer, foi colocado que o Ministério de Garibaldi, da Previdência, não teria grande importância, não teria recursos para ajudar ao Rio Grande do Norte. Como é que o senhor vê essa observação? Não, isso não tem nenhum cabimento esse comentário. É um ministério, um dos maiores ministérios, que é capilarizado por todo o Brasil. Você vê que tem agência da Previdência, não só nas capitais, nos grandes municípios do interior tem, de todos os interiores do Brasil, né? Em todos os estados do Brasil. Então, é um ministério que vai nacionalizar a figura de Garibaldi.
Primeiro aspecto. Segundo, porque ele pode sim desenvolver uma política de humanização e dignidade para os aposentados desse país, que é importante, né? E terceiro, que Garibaldi está inserido no núcleo de governo. Então é muito mais fácil e tem muito mais peso uma ligação de Garibaldi para um ministro de outra pasta, pedindo liberação de recursos ou solicitando algumas coisas para o Rio Grande do Norte e para os municípios do Estado, do que qualquer outro parlamentar fazendo essa ponte, fazendo essa mediação. Portanto, eu acho que de todos os aspectos que se analise, esse Ministério de Garibaldi é um ministério que vai ser bastante útil para o Rio Grande do Norte. Paulo, uma outra questão. O senhor é médico, é ligado na Assembleia Legislativa, acompanhou os 2 mandatos do senhor. O senhor se dedicou muito a essa questão da saúde. No Senado, essa será a prioridade ou será uma atuação mais pulverizada? Não, a prioridade vai ser a saúde. Vai continuar sendo a saúde, até porque eu comecei a fazer política partidária com essa bandeira, né? Foi esta bandeira que me levou para essa política. Foi essa bandeira que foi prioritária durante os 2 mandatos. Então, será essa bandeira, sim, que vai nortear as minhas ações parlamentares. Evidentemente que eu não farei um mandato monotemático. Eu não farei um mandato monotemático. Eu tenho que circular em outras áreas, como, por exemplo, o desenvolvimento sustentável, buscar recursos para o Rio Grande do Norte, para Natal, que é administrada por uma prefeita do meu partido, que é Carla, para os interiores, os municípios do interior do estado. Enfim, nós vamos procurar fortalecer o estado do Rio Grande do Norte. O senhor será o único senador do PV. É verdade, eu serei. O PV tem uma senadora, aliás, é um nome magnífico, uma figura nacionalizada, mundialmente conhecida, que é Marina Silva. Marina está terminando o mandato dia 31 de janeiro e eu estarei assumindo. Recebi uma ligação hoje de que a senadora Marina Silva quer conversar comigo nos próximos dias lá em Brasília. Ela quer passar para mim os projetos dela e acompanhar alguns projetos que foi de iniciativa dela. Portanto, nós teremos uma relação bem próxima com Marina Silva e com o PV Nacional, de forma que a gente vai defender também as bandeiras do Partido Verde. Então, 2 prioridades são... eu queria voltar sobre essa prioridade, sobre essa questão da saúde. O senhor compartilha da ideia de, inclusive, Tião Viana, que é senador também, foi eleito agora governador do Acre, ele defende muito a ideia de que a questão da saúde no Brasil é um problema de financiamento, que teria que ter recursos pelo menos 3 vezes mais do que o que tem, além de combater a questão da corrupção, além de combater a questão do desperdício, a falta de recursos para a demanda necessária para a saúde. O senhor compartilha dessa ideia? É verdade. Na verdade, a saúde no Brasil ela precisa ser profundamente reestruturada. Ela precisa ser discutida com muita responsabilidade. A saúde do Brasil ela sofre 2 problemas crônicos que levaram à situação caótica que atravessa a saúde do Brasil. A questão do financiamento, que é insuficiente. O Brasil investe menos em saúde do que o Uruguai, do que o Chile, do que a Argentina. Enquanto o Canadá investe $2.200 per capita ano, o Brasil investe um pouco mais de $500. O Brasil investe 3,5% do PIB de recursos públicos. Se somar com recursos privados, chega a 8% do PIB, que é muito pouco. Né? Isso em comparação a outros países? O senhor poderia dar o número de algum país que investe significativamente? A média é 10, 12, 15% do PIB. Né? O Brasil investe 8% de todos os recursos, mas recursos públicos investe só 3,5%. 3,5%? É muito pouco, né? Inexistente. Investe menos do que os países da América do Sul. Então a tese de que 3 vezes mais do que se tem hoje é uma tese verdadeira. Verdadeira. Então esse é o problema, financiamento. O segundo problema é de gestão. Por que o problema de gestão? É porque, apesar de nós termos na mão a cartilha do SUS, o melhor plano de saúde do mundo, que é o SUS,
nós não temos como executá-lo. Por quê? Porque não temos o financiamento adequado, necessário, e nem temos uma gestão profissionalizada. O SUS está sendo gerenciado por pessoas no empirismo e no amadorismo que está comprometendo o programa. Então a gente precisa profissionalizar o Serviço Público de Saúde do Brasil. Colocar para a gestão pessoas que conhecem o SUS, que têm experiência administrativa, capazes de fazer o SUS acontecer nesse país. Então a gente precisa, eu defendo que as indicações, eu não sou contra a indicação política. Eu só acho que a indicação política tem que existir mediante um perfil adequado exigido pelo cargo. Por exemplo, o Banco Central. Alguém, que é uma indicação política, alguém tem coragem de indicar o presidente do Banco Central que não domine a temática, que não seja reconhecidamente capaz? Ninguém. Então, é esse modelo de indicação que tem que existir. Então, para o secretário de saúde, tem que colocar alguém que conheça a engrenagem do SUS, que tenha comprovadamente capacidade administrativa. Para gerenciar o hospital, dirigir o hospital, tem que ser alguém com capacidade de gestão hospitalar. Alguém passado no alho, né? Que conheça os gargalhos. Que conheça, que administre, que tenha para alguém que vá lidar com recursos humanos, alguém que tenha cursos de formação em recursos humanos, alguém que tenha essa sensibilidade, entendeu? Então, na hora que você fizer uma transformação de cima para baixo, colocando nos lugares estratégicos da saúde pessoas capacitadas, e você oferecer os recursos necessários para a sua implantação, o SUS será implantado e será um sucesso. Porque o projeto agora, já existe. O que falta é ser tocado. Agora, do jeito que está, são poucos recursos e recursos que são gastos de uma forma errada. Entendeu? Ou não existe uma otimização dos gastos com a saúde, ou da saúde. Exatamente porque falta pessoas habilitadas e capacitadas na gestão do sistema. Nós teremos, em breve deverá ser anunciado oficialmente o secretário de Saúde do Rio Grande do Norte, nomeado pela governadora Rosalba Ciarline. O senhor arrisca algum nome? Tem algum nome? Ela conversou com o senhor sobre isso. O senhor faz parte da equipe de transição? Eu faço parte da equipe de transição, tenho conversado com a governadora, privo da sua amizade, e o que eu não discuto o nome, eu discuto perfil. E essa minha opinião, ela já conhece há muito tempo, né? Ela comunga dessa opinião, ela concorda com essa opinião, ela quer dar uma atenção especial à parte da saúde do Estado do Rio Grande do Norte, ela também acha que tem que ser uma gestão profissionalizada, com pessoas que saibam administrar, que saibam serem gestores. Então, esse é o pensamento da governadora. Agora, a questão de nomes aí Aliás, a questão dos nomes é um mistério. Não circula nem ali na mesa da transição? Não circula não. As especulações existem através de jornais, né? Mas a gente tem esse cuidado de discutir apenas o perfil, que é mais importante. O senhor acha um perfil? Nós vamos pedir licença ao senhor e aos nossos telespectadores para fazermos um rápido intervalo e voltamos na sequência com a entrevista com o deputado Paulo Davim, que será senador a partir de fevereiro. 1 minuto só, a gente já volta. O futsal está de volta na tela da sua TV União. Nesta sexta às 9 da noite, direto de Açu, final do Açu Open de Futsal. E vem aí o Campeonato Estadual 2011, exclusivo aqui na TV União, a sua TV. Mais opinião, mais jornalismo forte, mais credibilidade, mais notícias do Rio Grande do Norte. Foco, a revista do RN. Mais informação, mais cultura, mais lazer, saúde, turismo, economia e política. Muito mais leitura e prazer. Foco, a revista do RN. Se você quer uma boa revista com assuntos locais, leia Foco, a revista do RN. A Churrascaria Pantanal sempre procurou aliar um serviço de rodízio com carnes nobres, cuidadosamente selecionadas, e um restaurante com buffet diferenciado. Conta também com amplo estacionamento e localização privilegiada no alto da Ponta Negra.
Venha conferir os maravilhosos serviços de buffet e rodízio da esplendorosa Churrascaria Pantanal. Avenida Roberto Freire, 8353, telefone 3643-3346. Esterbol, água saborosa, leve e translúcida, a vida em suas mãos. Beba hidratando com carinho e a qualidade que você conhece. Aliás, nesta você pode confiar. Esterbol, porque seu bem-estar é o nosso compromisso. A Autobras planejou um fim de ano super especial para você. É o Natal mais feliz Autobras. Promoções imperdíveis para você sair de carro zero. Novo Oneway 1.4 a partir de 35.800. Strandafire 1.4 cabine estendida a partir de 30.900. Dublon Adventure Locker 1.8 a partir de 61.800. Com bônus de R$2.000 na avaliação do seminovo. A Autobras faz de tudo para o seu Natal ser mais feliz. Autobras, melhor para você, sempre. Nordestão, Aquacoco e Hora de Correr.com apresentam primeira corrida do Cidadão, sábado, dia 18 de dezembro. Largada no Colégio Ateneu às 16 horas. Inscrições, robsoncarvalho.com. Oferecimento Inspar. Faça esse bem a você. De volta ao Conexão Potiguar, conversando hoje com o médico, deputado estadual do Partido Verde, Paulo Davim, que será senador a partir de fevereiro do próximo ano. Paulo, uma questão que é bastante polêmica quando se discute, por exemplo, a reforma política é a questão do mandato do senador, que é 8 anos, enquanto os demais políticos, agentes políticos, são de apenas 4 anos. Então, quando discute-se, coloca na mesa o Congresso Nacional a questão da reforma política, aí aquela maioria das pessoas que defende a tese do fim da reeleição com um mandato de 5 anos, esbarra nessa questão do senador. E acho que o senhor, no primeiro semestre desse ano, vai encontrar esse debate lá. Como é que o senhor vai se posicionar? Na verdade, eu tenho que me inteirar do que está sendo discutido lá, sabe, Pedro Júnior? A reforma política é uma necessidade nesse país. Eu acho que a presidente Dilma deverá colocar, ainda no primeiro ano, em pauta a questão da reforma política. Então, tem que se discutir, e eu acho que tem que se pegar como espelho as democracias que já são consolidadas, que já foram testadas, que já são antigas, né? Que já tem uma história. Então, acho que a gente tem que se inspirar e se espelhar em países que já passaram por essa fase, né? E que estão dando certo, né? Então, acho que é isso. Não pode se discutir com assodamento, não pode se discutir sobre a condução do emocional, de forma alguma. Tem que ser uma discussão que seja melhor para o país, né? Olha, Paulo, eu vi o ex-ministro Ciro Gomes defendendo uma tese que eu achei muito interessante, porque todas as questões, quando vê voto distrital, voto distrital misto, aí tem pessoas que têm a votação só em 2 ou 3 colégios eleitorais, eles são a favor. Os que têm o colégio eleitoral, o eleitorado dele em vários municípios do estado ou em várias regiões são contra. Então, não se constrói um consenso. E isso aí em relação à questão da reeleição, a questão do mandato de senador. E eu vi uma tese muito interessante do Ciro Gomes, onde ele diz o seguinte: vamos enfrentar todos esses pontos polêmicos, mas para não valer para ninguém que está na legislatura agora, para valer daqui a 10, 15, 20 anos. O que é que o senhor acha? Eu acho, veja só, a gente precisa discutir essa reforma política, porque se existe uma coisa que desagrada a todos, essa questão de candidatos que têm mais de 100 mil votos, 200 mil votos e não conseguem o mandato, em função da lei eleitoral e das coligações. Ou aquele candidato que não consegue uma vaga na Assembleia Legislativa, mesmo tendo mais votos do que grande parte, às vezes uma quantidade de 1/3 dos que estão lá. Então, não é justo. Eu acho que tem que ser discutido por esse aspecto. Segundo, é verdade, sim, que tem candidatos que só são conhecidos em uma região, até porque o trabalho que ele desenvolve naquela região é um trabalho muito ligado às necessidades daquela região. Tem outros candidatos, onde eu me incluo,
que eles são candidatos de um segmento, que tem uma bandeira que permeia todas as regiões. Por exemplo, eu entrei na política, como eu falei há pouco, através da bandeira da saúde, eu defendendo a saúde, as mudanças, cobrando, exigindo, enfim, fazendo movimentos reivindicatórios, tanto no sindicato como na associação médica, como no conselho, participei desses movimentos, todos. Portanto, é um tema que eu abracei. E esse tema é comum em todas as regiões e todas as cidades. Aí não daria certo se fosse o voto distrital simples. Teria que existir o misto, porque parte das cadeiras seriam preenchidas com os candidatos que têm sua base regionalizada e parte dessas cadeiras seriam ocupadas por candidatos que transcendem aos limites geográficos do seu Então estado. você teria as duas opções, você poderia se registrar, imagino pela tese que o senhor está defendendo aí, numa lista em que fosse misto e outro que não fosse. Exatamente. Misto. Então, se você tem uma base em uma determinada região, então é provável que o candidato queira ser o representante daquela região, né? Quer dizer, uma tese não excluiria a outra. Não excluiria a outra, seria misto na acepção da palavra, né? Perfeito. Então, no meu caso, eu seria candidato no voto misto, né? Então, seguindo a um tema transversal em todo o Estado, né? Uma candidatura transversal. Mas aí, voltando ainda a essa questão, o senhor acha que não se constrói o senhor acha que há a possibilidade de construir consenso para valer para os próprios legisladores que no momento têm mandato? É possível construir? Eu acho muito difícil. É difícil, eu acho difícil. Não adianta a gente querer se enganar, mas eu acho difícil, acho até prudente se discutir uma reforma política para a próxima legislatura. Acho prudente, porque isso muda com muita coisa e mexe com muita gente, né? Até com a sociedade, com os eleitores, né? Perfeitamente. Então, e dentro dessa discussão da reforma política, eu acho que tem que constar também a questão do financiamento público de campanha. Isso aí é uma coisa urgente, tá? Urgente. Porque não se engana, não. Nós vivemos num país democrático, vivemos numa democracia que cada ano que se passa, mais consolidada ela fica, mas não é uma democracia plena, porque os direitos não são iguais. Inclusive, entendeu? Quando vai disputar a eleição. Na hora da disputa, os candidatos que têm o maior aporte financeiro, que dispõem de recursos, passam por cima do candidato que não tem recursos, ou fazem campanha com parcos recursos, mas que não deixam de ser bons candidatos, não deixam de defender boas teses, né? Não deixam de serem necessários para o Estado e para a democracia. Mas eles são atropelados pela força do capital. Isso tem que ser discutido. Deputado, nosso tempo está se esgotando, mas eu não poderia encerrar nosso papo aqui sem lhe... Inclusive porque o senhor é médico também e defende essa questão, sem trazer o tema do crack, que é uma epidemia que está tomando conta do país. Inclusive tem um debate também no Congresso Nacional sobre essa questão do crack. Qual o seu olhar sobre essa questão como senador? Como será? Olha, o meu olhar é o mesmo olhar do médico. É o olhar do cidadão, um olhar de preocupação. Existe a necessidade premente de se fazer alguma coisa para combater de uma forma vigorosa essa disseminação do crack. O crack, antigamente, era encontrado apenas em guetos. Hoje em dia, ele é encontrado em todos os municípios. Em todos os municípios. Eu vi uma pesquisa que dizia que já se encontra o crack em 94% dos municípios do Brasil. Isso é um dado alarmante. E o pior de tudo, que o crack é um caminho sem volta. O crack está exterminando uma geração. De jovens, de meninos. De meninos, de crianças. O crack é um caminho sem volta. Você usou o crack uma vez, você é irremediavelmente viciado. Só com raríssimas exceções, até porque toda regra existe exceções. E com tratamentos caríssimos. E com tratamentos caríssimos, você pode resgatar esse jovem. Não descobriu-se ainda um antídoto para isso. E o Brasil não dispõe de clínicas especializadas suficientes
para atender essas demandas. Mesmo que é uma epidemia. E a epidemia, você disse bem, nós vivemos uma epidemia de crack. Então, as autoridades sanitárias deste país, juntamente com as autoridades policiais, precisam urgentemente traçar um plano, um programa de enfrentamento dessa epidemia. Paulo Davim, queria agradecer a sua presença, me permita tratá-lo como senador, sei que o senhor só vai assumir em fevereiro. Queria lhe passar o jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas, e que traz do jornalista Rômulo uma charge aí, mostrando a sorte do Garibaldi, né, que nasceu virado para a lua, segundo o chargista. Muito obrigado. Eu que agradeço, uma satisfação muito grande estar com você, Pito Júnior, e participar do seu programa de grande audiência. Coloco-me à inteira disposição do seu programa e de todos que o assistem. Muitíssimo obrigado, um prazer recebê-lo aqui, muito boa sorte no seu mandato. Acho que o Rio Grande do Norte concorda que estará muito bem representado com o Paulo Davim no Senado da República. A todos vocês que nos acompanham, muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Até mais.